Olá pessoal, nós aqui novamente, Projeto Sempre Viva com você, hoje falando de um tema, na verdade é uma expressão, né? uma pergunta, um questionamento, por que adoecemos? Vamos lá, hoje nós até trocamos de lugar aqui das duas, hoje vamos começar por aqui. Olha, Cláudio, qual que é a sua opinião? Não, eu estava falando agora para a Totó, que eu acho que a gente adoece porque a gente esquece. Nós adoecemos porque esquecemos de nós mesmos. De cuidados com a gente, de aceitação com a gente, de ser sereno com a gente, querer as coisas para ontem. Então é nesse sentido que eu penso que adoecemos, quando a gente se deixa de lado e começa a viver só para o outro, para os outros. E aí a gente acaba que a gente adoece por isso. Porque é uma visão externa, né? Mas acaba que você esquece de você. Isso é muito comum, a preocupação com os outros, né? E às vezes a gente esquece da gente. É fato, é isso mesmo. Agora, complementando isso, tem o seguinte: o que é a doença, como é que a gente adoece, né? Primeiro a gente fala, tem um fator genético. Tem. 50% a gente pode ter, 50%. Por que a gente fala que tem esse valor genético e que 50% a gente pode ter essa doença? Primeiro lugar, porque a gente repete o mesmo comportamento dos nossos pais. Então, pai, mãe, vovó tem mania de ficar bravo, tem mania de regra, tem mania de comer X coisas, né? A gente aprende, a gente habitua a fazer igual e comer igual. Então nós temos a tendência de desenvolver a mesma doença. O nosso código genético está todas as informações ali. E vocês não vão acreditar, de 7 gerações. Nós temos impregnado em nossas células 7 gerações. Quando a gente estuda muito a iridologia, que é o olho é a única célula aberta, a gente consegue ler 7 gerações. Né? Isso quer dizer que eu posso desenvolver você, a gente pode desenvolver qualquer coisa que esteja impregnada na nossa célula, a não ser que a gente mude a forma de pensar, a forma de agir, e a gente faz o que a Maria falou. Ser serena, ser tudo, se a gente consegue mudar, a gente não repete o mesmo hábito. Geneticamente a gente carrega? Sim. A gente pode desenvolver? Não, só depende da gente. Isso. Um outro fala. Não, é porque o fato de você ter uma carga genética não quer dizer que você vai desenvolver. Então, isso às vezes acaba se tornando uma preocupação e às vezes a falta de informação gera uma ansiedade e gera todo esse conflito. Por quê? Porque às vezes uma pessoa que teve uma doença, nem vou citar doenças aqui, mas pode ser de fundo genético ou de outras formas, mas aí a pessoa, pelo fato de ser um parente, acha que vai desenvolver também. Isso gera uma série de processos químicos também que só tende a piorar e às vezes até a pessoa vir a ter sem ter problema para desenvolver. Isso e vir a ter por quê? Porque é assim, ó. O médico ou qualquer pessoa, até gente com a gente fala assim: nossa, tá com pressão alta? Sua família tem pressão alta? Aí a nossa mente fala assim: eu tenho pressão alta igual todo mundo. Mentira! Isso aí. Não é isso. Você tem uma tendência a desencadear aquilo, lembra? Porque você repetiu o comportamento se está com a mesma preocupação ou raiva outra vez, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não colapsar, não entender que aquilo tudo na vida é um vir a ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, né? Pode ser que sim, pode ser outra coisa. Então, assim, não é porque você desencadeou uma coisa muito parecida com a família que você vai ter, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque sem querer a gente fala: nossa, é mesmo, sua mãe teve aquilo, seu pai teve, sua mãe teve, o meu teve, eu vou ter a sua avó. Nossa, sua avó. E outra. Aconteceu isso com o negócio do cisto. Nossa, seu pai teve cisto, sua avó teve cisto na cabeça, sua avó teve 10 cistos na cabeça. E aí você vai ter também. Então, se eu estiver predisposta, vai aconteceu, né? Exatamente, não é regra. Não é regra, mas o estresse desencadeou.
Desencadeou porque você repetiu os mesmos hábitos. Os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Então, isso daí é um ponto X. Um outro ponto que eu acho super importante é assim, nós temos vários eus na vida, eu físico, eu mental, eu emocional e eu espiritual. Se eu desequilibro esses eus, eu vou causar e ficar doente. Vou ficar perturbada. O que é perturbado? Estou incomodada, estou irritada, estou não sei o que, estou estranha. Né? Porque assim, meu eu mental, ele está atrapalhado. Exatamente. E as doenças, ou principalmente as dores, é uma perturbação da nossa mente. Sim. Na verdade, não é uma dor em si, é uma dor subjetiva que dói a alma. E aí a alma não tem como avisar, a alma, o espírito, seja lá o que for, uma essência, que eu falo consciência, mas uma força, que vai cutucar o nosso eu físico, que vai mexer com a nossa fisiologia e vai doer. Só que, não é? Então, se a gente não medita, se a gente não faz uma atividade física, a gente deixa tudo bloqueado, parado, estagnado, a gente se aprisiona naquilo ali. E uma coisa muito importante que é relacionado a isso, a hábitos, que eu acho fundamental, é alimentação. As pessoas estão muito perdidas em relação à alimentação, o que acaba desencadeando doenças, outros problemas, porque você acaba desequilibrando isso tudo. Toda essa homeostase que o corpo tem, você acaba desequilibrando. Eu estava vindo para cá, 9h15, uma mocinha parada ali na praça, tomando uma Coca-Cola. Deu vontade de pegar a Coca-Cola da mão dela e falar assim, filho, não faz isso. Mas eu não falei, não sei se eu deveria falar. Mas não acredito, não tem que perceber. Eu ia falar que você tem que ver com isso. Exatamente. Agora, tocou num assunto da alimentação. Alimentação. Esse regime X é bom, esse regime Y é bom, esse regime Z é bom. É bom? Tudo que tem que ser igual àquele regime já é doentio. De novo, neurótico, doença criou neurose, criou doença. Padrão. Porque você é livre. Padrão. A alma é livre. O que é liberdade? Não é você fazer o que quer, não. A gente pensa que liberdade é fazer o que quer, não é. Libertinagem. Exatamente. Liberdade é você ser livre com você. Você não pode ficar preso a um regime. Você não precisa. Não é o regime que vai salvar a sua vida. O comer bem vai salvar a sua vida. O comer natural, o comer cada vez mais natural, comer de tudo, tudo equilibrado. Mas não precisa contar, não precisa pesar, não precisa nada. Gente, a vida, vamos pensar numa coisa. O que é a natureza? O que é o natural? O natural é isso. Você vai num pomar, você vai numa roça, você sobe na cerca, com uma goiabinha na mão, você vai pesar quantos gramas tem a goiabinha. E quanta energia boa tem essa fruta que então, você como você vai pensar que aquilo tem açúcar demais ou açúcar de menos? Nossa. Eu já escutei assim, uva tem açúcar demais, mas o açúcar da uva, ela digere a própria uva. Então a gente tem que entender que não é pesar a uva ou saber se a uva é doce, é um doce saudável para a vida? Entendeu? Tudo é um bom senso, é um bom equilíbrio. Então, e aí já encaixando tudo isso, é um fator importante, a alimentação, parte espiritual, porque você saindo dessa homeostase, aí que acabam ocorrendo problemas, que aí as pessoas adoecem, porque entra o sistema imunológico, entra o próprio organismo que às vezes não está adaptado a determinadas alimentações, então às vezes a pessoa, igual você falou, quer fazer uma dieta milagrosa, da noite pro dia muda completamente a alimentação, o seu corpo não está adaptado àquilo. Aquilo ali tem que ser equilibrado, tem que ser aos poucos. Então assim, você pode adoecer, você come de uma forma há anos, você passa a comer de outra forma radicalmente, seu corpo sente isso e eles colocam isso para fora em forma de problema, de doenças. Vai ter um problema de pele, vai ter um problema cardíaco, vai ter um problema respiratório, um problema físico, uma dor. Então assim, é aí que a gente quer chegar, né? Deixa eu só corrigir uma coisa.
até vou corrigir, não é que eu falei que um regime não é bom. Às vezes uma dieta é adequada àquela pessoa, é excelente, mas você não depende dela para ficar excelente. Para ficar bom, é um ponto de vista. Às vezes você precisa daquela dieta para reequilibrar o seu corpo, ok? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da parte doentia de querer uma coisa, porque você fez um regime, então eu vou fazer também. Não é assim. Isso não pode. Outra parte que eu acho muito importante, e eu gostaria que você pensasse nisso, que vocês pensassem, que é o seguinte: sem fé, sem credibilidade, ninguém vive. Ninguém vive do nada, por nada, para nada. Não estou falando de religião, estou falando de credibilidade, de fé. Acreditar numa coisa além de, mais forte que move esse universo. Isso mesmo. Né? Essa força, essa beleza, se eu não tenho, eu não me apego. Isso aí. Como é que tá dentro, tá dentro da gente. Como que a gente vai evoluir como ser humano se a gente não tem uma crença, seja a sua, minha, não importa, a gente precisa ter, a gente precisa abastecer esse espiritual, abastecer esse mental, abastecer essa emoção que vem e abastecer esse corpo, oxigenar as fibras, né? Com a meditação, oxigenar os órgãos. Então, tudo isso é saúde e é não doença. Entendeu? Seja qual for a sua vibe, né? Uma boa vibração, né? Você vai emitir uma boa vibração. Isso. Quando você está saudável, as pessoas percebem. Porque as pessoas falam, nossa, é gostoso ficar perto de você. Qualquer um que esteja numa boa vibração. Nossa, eu fico tão em paz. O contrário acontece quando você percebe uma pessoa que tem energia, que suga a sua energia e deixa você começa a bocejar e não sabe por quê. É isso mesmo. E uma coisa muito legal é assim, vamos pensar, quanto tempo eu preciso ter de exercício físico? Diário ou na semana para gerar saúde? Então, eles recomendam 3 vezes na semana, mas isso é um padrão. 3 vezes por semana, quanto tempo eu tenho que estar fazendo isso? Então, mas isso, a gente acaba não seguindo muito afinco isso, porque isso depende de uma avaliação e depende de cada um. Não adianta eu falar que você 3 vezes por semana é o suficiente ou ela 3 vezes por semana. O mais usual, 2 vezes por semana, bem orientado, dá muito mais resultado que às vezes 3 ou 4 vezes na semana, sendo que você está fazendo uma atividade que às vezes nem condiz com o seu biotipo, nem condiz com os seus objetivos. Agora, e quanto tempo a gente precisaria meditar para ter uma mente mais relaxada? A meditação é um estado natural que foi perdido. Começa daí. Porque a criança, você percebe que a criança, ela está brincando, mas quando ela desliga, ela desliga. E quando ela está brincando, ela está brincando. Exatamente. Aí... Boa! Esse é o flow, está então ela está consciente, ela é a criança voltada naquilo ali. O que acontece? Posso fazer um parênteses? Um parênteses, continua aí, para o raciocínio. O que a Maria está falando? O que você estiver fazendo, vocês têm que estar de corpo presente. Isso. Presente naquilo. Tá? Vai, continua. Porque se você... A meditação é isso, é você diminuir o turbilhão mental. Diminuir. Mas eu posso meditar, sentar? Pode. Dentro do metrô? Pode. Se você focar, você pode, aonde você estiver. Só que o que as pessoas fazem? Elas vão relaxar, elas não conseguem nem relaxar, que dirá meditar. Porque a cabeça tá, nossa, eu tenho que fazer o almoço, amanhã eu tenho que fazer isso, e aí não relaxa. Isso é uma coisa que eu até... Depois, só um exemplo aqui, que depois que eu fui pai, eu pude perceber muito mais isso. Por quê? Porque às vezes eu vejo meus filhos brincando e eu chamo um deles e eles não respondem. A maioria das pessoas, qual que é a resposta disso? É você chamar mais uma vez mais alto, gritar, e aí a pessoa ficar brava e às vezes a criança assusta. Quando você chamar seu filho e estiver fazendo alguma coisa,
tente perceber, chamou ele não respondeu, tente perceber o que ele está fazendo, porque ali ele está em estado de flow, ele está concentrado no que está fazendo. E às vezes está terminando uma tarefa, uma lógica. Ele está focado naquilo. Se você quebrar isso atrapalha toda a concentração, já muda tudo. E aí, só mesmo, a criança fica irritada porque ela perdeu a lógica do que ela estava fazendo. Às vezes ela está colocando uma coisa roliça, uma caneta, outra caneta em cima, não para, cai. Põe de novo, cai, põe de novo, cai. Ele está tentando ter uma lógica. A gente chama e fica bravo, ele perdeu esse raciocínio. Mais tarde ele tem problema em matemática. Você entendeu? No raciocínio, de elaborar. Então tudo isso realmente é muito importante. É muito importante. Outra coisa que eu ia falar na hora que você estava falando, Maria, é assim, quando a gente começa a se preocupar, você falou, tá no metrô, tá alguma coisa, a gente tem muita preocupação, gente, com o outro. Que o outro vai pensar, o que o outro vai fazer, que o outro não sei o quê. Gente, o outro é problema do outro. Exatamente. A gente tem que ter um momento que é a gente. E a gente adoece. A gente adoece porque é assim. Mas o outro vai pensar o quê? Mas fulano vai pensar que eu fiz o quê? Mas é demais as pessoas falando. Né? E assim, mas o outro vai achar que eu sou louca, né? Tô lá no ônibus, né? Então eu não preciso estar, né? Eu posso falar, fechar o olho, ficar uma fração de segundo e ou com o olho aberto e desligar. Com o olho aberto e não tô vendo nada. Ou se quiser trazer uma imagem mental de uma praia, de um lugar gostoso. Que é o melhor. Outra coisa que eu acho legal, pensou negativo, corta. Isso. Aí você usa, a gente fala, vamos usar uma âncora, vamos usar uma coisa. Tá, toda hora que eu tô pensando uma coisa bobagem, né? Aí eu falo bobagem que eu já sei. Quando eu fizer assim, eu já sei que eu tenho que parar de pensar nessa bobagem. Né? Ou corta, tira, não me pertence. E já põe uma coisa que é legal. Exatamente. O outro não pode deixar que as coisas interfiram no nosso equilíbrio. Né? Saiu do equilíbrio, gera algum problema, que gera alguma doença, que gera uma perturbação mental, que gera dor, que gera uma doença. Então, vamos pensar o seguinte, em todos os aspectos, aspecto mental, espiritual, físico, emocional, a gente tem que fazer o quê? Toda hora a gente está trabalhando, equilibrando. Nada é parado, estagnado, retinho, direitinho, né? A gente sempre tem. Não tem. A gente sempre está trabalhando uma coisa, trabalhando outra, trabalhando outra. Aí a gente trabalha mais o corpo físico e esquece do emocional. Aí trabalha mais o emocional e esquece do espiritual. E isso é o grande movimento. Não, e mesmo porque os imprevistos acontecem. Exatamente. E aí? Você vai ficar dentro de casa achando que não vai acontecer nada com você? Acontece, aí a gente vai, desestrutura, uma perda, uma situação caótica, uma situação que chateia, vai desequilibrar um. Aí a gente dá mais atenção para esse um, aí depois dá atenção para o outro. Esse movimento é o movimento do equilíbrio, é o movimento da vida, e isso faz com que a gente fique mais inteira. Quanto mais inteira, mais saúde. Quanto mais saúde, mais saudável você fica. E aí a gente afasta as doenças, né? E é isso aí. A ciência de tudo que a gente falou mesmo. É isso aí, gente. É pra gente viver bem. Então, pra isso, sempre viva com você. Legal, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, curta aí, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Grande beijo.